Você quer começar a atender na área da terapia holística, mas não quer ter nenhuma relação ou algum vínculo religioso, não quer ser confundida com nenhum vínculo religioso ou até não ser olhada como uma charlatã? Eu tô te perguntando isso porque esse era um dos meus maiores medos. E aí tem um excesso de informações por aí, excesso de cursos, e você não sabe nem por onde começar ou qual é a melhor opção para você. Fica comigo para entender o que é a radiestesia, quais são os seus usos e como que ela pode te ajudar a fazer os seus atendimentos de uma maneira mais segura, sem nenhum vínculo religioso, de uma maneira mais técnica. Mas afinal, o que é a radiestesia? Radiestesia é uma técnica que mede a energia de pessoas e ambientes. É uma técnica que tem alguns instrumentos. O mais famoso, que a gente mais vê por aí, é o pêndulo, tá? Existem vários tipos de pêndulo, mas esse é o instrumento que a gente utiliza mais comum que se tem por aí. Então, na técnica da radiestesia, é possível medir o invisível. Por isso que ela muitas vezes é confundida com algo sobrenatural, com magia ou algo do gênero. Mas na verdade, a radiestesia, ela é técnica. Ela foi sendo estudada há muitos anos, mais de 5.000 anos. A gente tem registros tanto no Egito do uso da radiestesia, quanto também na China, no Peru, em outros países. Então, tem registros de utilização da técnica da radiestesia, por exemplo, para achar poços de água, tá? E esses poços de água no solo, eles eram achados com um instrumento que se chamava forquilha, por exemplo, que se utiliza até hoje. A gente vê essa técnica sendo muito usada no campo. Então, a radiestesia, ela tem outras áreas, ela pode ser utilizada, por exemplo, para pessoas, para ajudar a buscar, né, a achar pessoas desaparecidas, a localização também da qualidade do solo, ou como eu já disse, poços de água. E na terapia holística, nós utilizamos a radiestesia justamente para medir a qualidade da energia, como que está a energia das pessoas e também dos ambientes, pois muitas vezes o ambiente ele interfere diretamente na nossa energia e na nossa saúde. Então, a radiestesia vai trabalhar tanto com o nosso corpo físico quanto com os nossos corpos sutis. E na terapia holística, ela pode ser associada a outras técnicas ou ela mesma pode ser utilizada para medir os desequilíbrios energéticos e indicar possíveis tratamentos energéticos também. É possível esses tratamentos serem feitos com técnicas da própria radiestesia ou com outras técnicas da terapia holística, que também a gente pode chamar de práticas integrativas e complementares, como por exemplo o reiki, a acupuntura, massoterapia, enfim, cromoterapia, florais de Bach. Então, existe uma gama de possibilidades de associar a radiestesia a outras técnicas da terapia holística. E afinal, o que é possível identificar dentro da terapia holística com a radiestesia? Quando eu falo assim dos desequilíbrios energéticos, o que exatamente eu quero dizer? Bom, existem vários tipos de desequilíbrio, ou você pode estar desequilibrado por diversas formas, diversas naturezas. Então, é possível identificar se há uma influência do ambiente externo, do ambiente físico. Às vezes tem um desequilíbrio do próprio ambiente, de repente a sua casa está próximo a uma antena de celular ou a um poste de luz ou
outros tipos de interferências no ambiente que podem estar te causando desequilíbrio. Você consegue, né? É possível identificar se há um desequilíbrio no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, se há um desequilíbrio no seu relacionamento. Então, tudo isso que eu tô falando são as influências externas, o que está externo a você que pode estar causando desequilíbrio. E quando você traz essa clareza para o seu cliente, por exemplo, ou para você mesmo, porque a radiestesia é possível fazer em si, você consegue se harmonizar, saber o que não vai bem em você. Essa clareza, ela pode trazer um direcionamento e mais segurança em você como terapeuta também. Então, essas influências, quando você identifica essas influências externas, por exemplo, eu atendi uma cliente uma vez que ela não estava dormindo bem, e quando eu fui fazer a pesquisa radiestésica à distância, sem conhecer a casa dessa cliente, foi possível identificar que no local onde ela dorme tinha um desequilíbrio energético. E aí, depois que eu falei para ela que tinha um desequilíbrio energético no local onde ela estava dormindo, no quarto dela, ela me falou que sim, que tinha uma umidade, um vazamento na parede. E isso, ela não sabia que era aquilo que estava, era um dos motivos que estava deixando o sono dela mais agitado, ela não estava dormindo bem, não tinha um sono reparador. E a partir do momento em que ela foi corrigir esse problema, né, que ela tinha ali no quarto dela, o sono dela passou a ter uma maior qualidade. Então, isso que é um atendimento mais assertivo, de você saber a causa do desequilíbrio. É possível identificar também quais são as emoções que estão deixando a pessoa em desequilíbrio, quais são os chakras que estão em desequilíbrio, que são centros de energia. Se, por exemplo, existe um trabalho com acupuntura ou um conhecimento da medicina chinesa, é possível também pesquisar quais os meridianos estão em desequilíbrio daquela pessoa e aí propor um tratamento energético para harmonizar aqueles meridianos. Quais corpos sutis e ainda se há algum desequilíbrio no corpo físico também. Então a radiestesia, ela dá essa possibilidade de você ir na causa do problema, trazer clareza para o seu cliente e, claro, de uma maneira mais técnica. E a partir do momento em que você se aprofunda na radiestesia, você consegue, inclusive, buscar a sua forma de fazer os seus atendimentos, agregando a outras técnicas, ou que você conhece, ou a partir da radiestesia, quando você vai se aprofundando sobre esse conhecimento do sistema energético, do campo eletromagnético, você vai se aprofundando e vai descobrindo também qual é o caminho que você quer percorrer dentro da área da terapia holística. Então a radiestesia para mim trouxe essa clareza. A radiestesia é uma das bases, né, do início do meu atendimento. Lá no comecinho eu comecei a atender com reiki e radiestesia, e depois eu fui me aprofundando nas terapias vibracionais, porque foi o direcionamento que eu fui descobrindo ao longo da minha carreira como terapeuta. E hoje eu tenho uma metodologia de atendimento onde eu consigo unir as técnicas que eu mais me identifico, que me trouxe mais resultados e, claro, mais resultados para as clientes que eu atendo. Se você quer saber mais conteúdos sobre para te trazer mais clareza sobre as terapias holísticas, sobre a própria radiestesia, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram. Um beijo e fique bem!